Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre galvanômetro e seus paralelos. Então, vamos começar. O galvanômetro funciona. Primeiramente, o que é o galvanômetro, né? Galvanômetro é um instrumento que pode medir correntes elétricas de baixa intensidade. Ou o diferencial de potencial elétrico entre dois pontos. O mais comum, o instrumento mais comum que a gente tem do galvanômetro é a bobina móvel. Então, uma representação esquemática seria mais ou menos assim. Temos um ímã aqui ao sul e aqui ao norte. E aqui nós temos um outro ímã, que aqui também é norte, aqui é sul, enrolado por um fio, onde aqui entra uma intensidade, por aqui sai. Com a fórmula do campo magnético, que é B é igual a I vezes N sobre L vezes μ, onde o I é a corrente, N seria o número de espiras em volta desse microímã, L seria o comprimento e dessa forma a gente pode calcular o campo magnético gerado entre os polos. Então, se pensarmos bem, quando uma corrente passa por aqui, o polo muda, e como o polo muda, o ímã acaba também se movendo. Como o ímã acaba se movendo, nós poderíamos colocar uma agulha aqui, na qual ela percorre um percurso que vai do mínimo ao máximo. Do mínimo ao máximo. E é assim que o galvanômetro funciona em resumo, né? Entre as propriedades do galvanômetro é um baixíssimo consumo de energia. Requer pequenas correntes para deflexão a plena escala. A operação do instrumento está relativamente livre dos efeitos do campo magnético parasita. Então, caso tenha algum campo magnético em volta por algum aparelho eletrônico, ele não acaba sendo interferido. A escala é uniforme, ampla margem Voltando, a escala é uniforme, ampla margem de sensibilidade, o que a gente acaba gerando um resultado bem preciso. Característica dinâmica, que permite uma rápida velocidade de resposta às variações da corrente. Então, conforme a gente vai introduzindo uma intensidade, a variação é bem vista, é bem perceptível. Então, vamos aos os princípios físicos do galvanômetro, já que nós estamos numa aula de física experimental, preparando uma aula de física experimental.
Existem duas origens diferentes das forças elétricas que atuam sobre a carga elétrica. São chamadas força eletrostática e força magnética. Os dois campos vetoriais são a intensidade da corrente elétrica, e a intensidade é medida por volts por metro, a densidade do fluxo, B, que seria Weber, a medida desse B aqui na escala de Weber, e a força andando sobre a carga pontual de Q em Coulomb, claro, que se move uma velocidade de V em metros por segundo. Está relacionada com os dois campos pela lei. Então, o que nós temos? Que a força é igual a Q E mais VB. No caso particular de que a carga elétrica se movam dentro do condutor como uma bobina de galvanômetro, a lei da força pode formular-se em função da corrente de condução em vez da carga. A amplitude da força total exercida sobre uma bobina N em voltas é F igual a I, a intensidade, N, que seria o número de voltas, o B de Weber e o comprimento. Quando um galvanômetro é utilizado para medir a corrente elétrica em circuito, o fio do eletroímã deve ser conectado a ele em série. E esse sistema recebe o nome de amperímetro para correntes muito intensas, capazes de danificar o delicado fio de cobre do eletroímã. Um resistor deve ser conectado em paralelo ao galvanômetro. Já quando se quer medir a tensão de circuito, o eletroímã deve ser conectado a ele em paralelo, no que chamamos de voltímetro. Ambos os aparelhos serão melhor explicados adiante. Os eletroímãs foram bastante utilizados na construção de campainha e telégrafo. Um dos exemplos de força magnética do eletroímã sobre uma peça móvel de ferro produz uma marca em papel carbono, no caso dos telégrafos, ou colide com uma sineta e produz um som, no caso das campainhas. E agora vamos para a próxima parte. Então, vamos em um resumo até aqui. Temos o principal, que é o galvanômetro. Então, dependendo da forma que ele está conectado, ele serve para medir ou a voltagem ou a amperagem. São termos coloquiais, mas de forma sucinta, ele serve para um e para outro, dependendo de como ele está arranjado. Vamos para a primeira parte. Vamos começar com o amperímetro. O amperímetro, nós podemos desenhar ele da seguinte forma.
Vamos lá. Esse é o esquema do amperímetro. Vamos agora entender um pouco como funciona esse equipamento de medição. Temos uma carga, temos um I entrando. Quando aqui ela se divide, Aqui nós podemos falar que temos um IS. E aqui, depois que passa pelo galvanômetro, temos um IG, que podemos chamar esse resistor de resistor S, correto? Então, temos que I é igual a IG mais IS, correto? Então vamos lá. O amperímetro é um instrumento especificamente para medir corrente elétrica. O valor da resistência interna do amperímetro é um dos fatores importantes que está relacionado ao erro de medida do instrumento. A medida da corrente é feita intercalando-se amperímetro em série com o circuito no qual deseja medi-lo. Como é possível ver nessa imagem? I é igual a IG mais IS. São a soma das intensidades quando elas dividem. Então, pela forma de V é igual a R vezes G, podemos ter em mente que o G é igual ao RG vezes o IG. E também podemos ter em mente que o S é igual ao RS vezes o IS. Como elas estão ligadas em paralelo, a tensão é a mesma. O que isso significa? O G é igual a US. Então podemos colocar que RG vezes IG é igual a RS vezes IS. Então, continuando, podemos colocar que IS é igual a RG vezes IG sobre RS. Agora, substituindo, lembra que a gente tinha essa fórmula aqui? Então vamos lá. I é igual a IG mais RG vezes IG sobre RS. E nós podemos completar que o I é igual a IG 1 mais RG sobre RS. E agora nós podemos tentar outras formas, tentar entender um pouco mais o nosso amperímetro. Em uma situação limite, onde a intensidade está no limite. E sabendo que o fator de multiplicação, o FA, que está nesse azul mais escuro, então o FA. Então podemos entender então que se o IG é igual ao IGzão, o FA
é igual ao FE sobre IGzão. Igualando, então nós podemos ter que o RS é igual ao RG vezes o IGzão sobre FE menos IGzão. Com essa fórmula, podemos perceber que o amperímetro afeta muito o circuito. Então, ele acaba alterando os dados. Então, como nós podemos aumentar a qualidade desse amperímetro? Com a seguinte fórmula: RA igual a RG vezes IGzão sobre FE. Sabendo que este produto deve ser o mínimo para aumentar a qualidade, então quanto mais baixo, maior é a qualidade. Mas isso é bastante complexo, como pode ser observado pela relação. Então, existem duas formas da resistência interna, de medir a resistência interna do amperímetro. O primeiro é com um ohmímetro, medidor da resistência elétrica. Mede direto o RA. Outra maneira é com uma fórmula. Então, a nossa segunda maneira, a gente pode usar tal fórmula: RA igual a RG vezes IGzão sobre FE. Isso vai ser igual a VA sobre FE, onde VA é a diferença de potencial dos terminais do amperímetros inseridos no circuito. Basta medir o VA e calcular o RA para saber o nosso FE. Portanto, o amperímetro ideal é aquele que possui resistência interna próximo a zero. Então, quando a resistência quando a resistência tender a zero, temos um amperímetro ideal. Como isso é impossível a se fazer a medida da corrente, introduz o erro devido à modificação causada no circuito pela resistência. Agora que terminamos de falar do amperímetro, vamos começar com o nosso próximo tópico, o nosso queridíssimo voltímetro. O voltímetro é um aparelho de medição de tensão ou DTP, diferencial de potencial. É um circuito elétrico que pode ser ele pode ser apresentado como digital ou analógica. Tais categorias fazem referência à forma de medição, sendo digital através de um procedimento de DDP entre os seus dois pinos. O analógico uso desta DDP para mover um ponteiro. O voltímetro analógico possui associação em série de um resistor a um galvanômetro, o que possibilita medir uma DDP diferencial de potencial maior do que a tensão de fundo de escala do galvanômetro. Ou seja, ocorre uma potencialização da medida de DDP do galvanômetro. O cálculo para a adição do melhor R, quer dizer, a resistência, deve levar em conta a diferencial de potencial máxima que se pretende medir. Essa operação se baseia na lei de Ohm, na tensão aplicada no aparelho e o que provoca a queda de potencial em ambos componentes. Se considerarmos a corrente, o fundo de escala, é a resistência interna do galvanômetro, sejam respectivamente.
IG e RG, então a corrente mínima a fundo de escala e o RG, que seria a resistência interna do galvanômetro, quiser uma tensão FE, que seria seja medida no fim da escala, então a gente está procurando uma tensão FE. Voltando, então no voltímetro temos o nosso IG, o nosso RG, o nosso FE, que seria a tensão máxima, que é no fim da escala. Temos também nosso resistor. Se nós colocarmos, seguindo, obviamente, as leis, temos o nosso resistor, nossa força, nossa tensão máxima, nosso IG, menos o RG. Dessa forma, se tivermos o menos RG. Se considerarmos a corrente de fundo de escala e a resistência interna do galvanômetro, seja respectivamente IG e RG, e quiser uma tensão máxima FE no fim da escala, temos a resistência M. Se calcular pela razão entre a tensão máxima e a corrente do galvanômetro, menos a resistência do mesmo, que seria esta fórmula, dada a lei de Ohm para medir a tensão máxima suportada pelo voltímetro, e se considerarmos o IG máximo, uma corrente máxima permitida pelo galvanômetro, teremos a seguinte fórmula. Já os voltímetros digitais têm a necessidade de converter os dados analógicos que não são representados por valores contínuos para a cadeia de bits, a fim de poder ser processados pelo sistema digitais. Esta conversão é conhecida como conversão analógica digital, A/D, são feitas em aparelhos chamados tradutores. Assim que a conversão é feita, o aparelho faz a comparação periódica do sinal de entrada com o diferencial potencial constante, que é gerado em um dispositivo interno e que converte as diferenças calculadas em um sinal digital que é exibido no painel LCD. Se houver pequenas variações durante o tempo, o valor exibido ficará mudando. Para nós entendermos um pouco como é o voltímetro analógico, podemos acompanhar o seguinte esquema. Temos um pedaço do circuito com um resistor. Esse seria nosso medidor. Nós conectamos em dois diferenciais de potencial. E aqui, pelo galvanômetro, temos a divisão das correntes em IC e em IV. E passando por esse aqui, então quer dizer, quando maior for a resistência, melhor ele funciona, ao contrário do amperímetro. E é encaixado entre dois diferenciais de potencial, A e B. E dessa forma nós conseguimos medir a resistência de um determinado pedaço. Então esse é o nosso resumo, nosso estudo para a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.